Nós recebemos também algumas perguntas enviadas por assinantes da editora Pini. Vamos para uma delas. A primeira foi enviada por Luiz Gomes Grigoli. Ele é engenheiro civil e engenheiro da Escobim Engenharia de Maringá, no Paraná. A pergunta dele é: Emílio, como estratégias de comercialização de estoques podem ser adaptadas para pequenos centros? E a segunda pergunta dele também é: quais as boas práticas de governança financeira e corporativa que podem ser adaptadas a essas mesmas empresas? Luiz, sua pergunta é muito importante. Na verdade, nós estamos hoje vivendo essa questão forte que é a presença dos estoques e associado até aos distratos que vem acontecendo, Circe, que acabam formando, no momento da entrega do empreendimento, mais estoques a serem vendidos, né? Algumas empresas acabam até por uma questão de necessidade praticando descontos. E praticando descontos que muitas vezes não vão recuperar nem o investimento e muitas vezes não vão recuperar o custo que eu precisaria de reposição para continuar lançando empreendimentos naquela região, naquele bairro ou naquela cidade. Assim, precisa ser mais criativo do que isso. Desconto não é alternativa, porque pelo outro lado, os custos de produção não irão arrefecer nos próximos anos. Nós vivemos numa economia que, em algum grau, tem algum tipo de inflação, certo? Então, este algum tipo de inflação significa que, a médio prazo, o custo de mão de obra continua subindo, o custo de materiais pode até ficar contido por algum tempo, como tem estado, mas todas aquelas obrigações que vêm do poder público, eles vão continuar se incrementando. Somos hoje, Circe, de forma muito importante, somos setorialmente muito importantes para as prefeituras no que tange as contrapartidas que executamos para o lançamento de empreendimentos. Então, as prefeituras contam com isso, portanto, a sociedade, e isto significará, ao longo do tempo, mais custos. Então, quando eu falo de venda de estoque, por exemplo, no nosso caso, na EZTEC, muito provavelmente nós vamos dar um passo de 10 anos atrás e voltar a financiar o cliente. Quer dizer, não adianta achar que hoje os bancos estão retraídos em termos de crédito e o mercado de construção, o mercado de vendas de unidades parou. Não. Quer dizer, você tem que olhar, muito provavelmente você vai produzir um pouco menos ao longo do tempo, mas você vai voltar a financiar o cliente. Você vai considerar uma taxa de reposição daquele teu capital, de remuneração daquele seu capital, vai financiar aquele comprador por 8, 10 anos e provavelmente isto vai manter o setor funcionando ao longo dos próximos 3, 4 anos, até que haja uma retomada do crédito. Então, de antemão, eu te diria, nesse momento, pensar em venda de estoques, é impossível pensar nela só com o crédito imobiliário dos agentes financeiros. Muito provavelmente, os incorporadores vão ter que pôr uma parte desse capital e financiar o cliente também. Emílio, do ponto de vista de governança financeira e planejamento, por exemplo, construtoras de pequeno e médio porte podem pensar em soluções como atração de sócios, outros investidores institucionais, reforço da governança para atrair um capital adicional para dar mais segurança, dar mais um conforto financeiro, um colchão financeiro para esses momentos de dificuldade? Circe, sem dúvida. Eu começaria talvez a resposta, Luiz, olhando para você está em Maringá e você está pensando numa pequena empresa, independente dela ser pequena ou grande, uma coisa nós aprendemos na EZTEC: governança e transparência cria valor. Não é só uma questão do valor para o acionista do lado de lá, é o valor interno, é a confiabilidade que aquela informação tem, que aquela informação transita e tem dentro da companhia. Então eu vou te dizer, Circe, em primeiro lugar, formalização. A formalização ela é importante nos processos trabalhistas, ela é importante nos processos tributários, mas ela também é importante nos processos que a companhia executa, seja na construção, seja na incorporação, seja na administração dela. Formalização de processos. Entender o que cada um executa, o que cada um tem que executar e, portanto, entender de forma mais clara a produtividade, né?
Governança também significa que as decisões sejam bem compreendidas por todo mundo que trabalha dentro da companhia, desde os gestores da companhia até as pessoas, até os analistas ou os operários daquela construtora. É muito importante que o processo de gestão na tomada de decisão seja transparente. E, finalmente, as informações sejam divulgadas e difundidas dentro da companhia, né? A companhia ela precisa entender quanto ela ganha e por que ela ganha, para melhorar aquilo que não está sendo produtivo ou não está sendo eficiente. Então, governança e transparência não é só um processo de melhorar a companhia para atração de novos sócios, investidores ou novo capital. É fazer com que os seus clientes internos, que são seus fornecedores, seus próprios funcionários, acreditem na tua estratégia e possam melhorá-la, porque é assim que você cria valor a médio prazo. Perfeito, Emílio. Vamos para a segunda pergunta enviada pelos assinantes da editora Pini, Pedro Paulo Souza, do Espírito Santo. Ele perguntou: o retrospecto da construção civil este ano no Espírito Santo é péssimo. Isso é uma situação isolada do Estado? E eu acrescento aqui, a gente vive, Emílio, uma crise generalizada no mercado imobiliário? Pedro Paulo, a sua pergunta, ela, além de pertinente, é uma pergunta do momento. Nós estamos sentindo e vivendo isso. Ao abrirmos os jornais, nós não conseguimos encontrar um alento e parece não ter uma saída. Mas existe uma realidade por trás de tudo isso, que é o país, nós como Brasil, não fizemos ao longo dos últimos anos muitos dos deveres, né? Então, o que está acontecendo? No nosso setor imobiliário, uma parte daquilo que nos trouxe até aqui, nesse momento não existe mais. Então nós não temos mais a mesma pujança de crédito, nós não temos mais a mesma disponibilidade de agentes financeiros para financiar como tínhamos em 2007 e em 2008. Então, em primeiro lugar, estamos voltando 10, 15 anos atrás. O fato de voltarmos 10, 15 anos atrás não significa que não tem mercado, muito pelo contrário, tem mercado, em menor quantidade. Nós vamos ainda precisar entender como que o governo quer trabalhar do ponto de vista dos programas sociais. Mas na classe média, nós temos muito o que fazer. Em primeiro lugar, eu já mencionei aqui para você, nós vamos voltar a financiar os clientes. Em segundo lugar, nós temos que nos ajustar setorialmente. Nós temos que melhorar a imagem do setor perante a sociedade. Porque não é só uma questão de crédito, Circe. É uma questão também hoje de como o Poder Judiciário nos enxerga. Quando você faz uma venda, Circe, na planta, em relação a uma venda realizada quando a unidade está pronta, pós-entrega, são dois momentos diferentes e dois riscos muito diferentes. O Poder Judiciário hoje está enxergando isso como uma espécie de uma opção, em que se há uma desistência, né, eu praticamente devolvo todos os recursos. Mas quando eu devolvo todos os recursos, eu coloco em risco todo esse sistema, porque há bancos que contaram com essa venda, o incorporador que contou e os demais clientes daquela incorporação que contaram que no final, quer dizer, aquela associação que existiu para incorporar aquele prédio chegará até o final e entregará os apartamentos. Então, assim, se nós não conseguirmos dialogar com o governo, Poder Judiciário, sociedade, a respeito da nossa importância, fatalmente o mercado ainda passará um tempo muito grande nesta situação, neste clima pessimista. Creio sim que, dependendo do mercado, as coisas voltam mais rápido que em outros, né? A compra imobiliária é uma compra baseada única e exclusivamente em confiança, Circe. Se você tem confiança no futuro, significa que você tem confiança que você vai ter emprego e pode assumir uma dívida, você compra um apartamento. Então é isto que nós precisamos retomar. Neste momento, quando a confiança vier, naturalmente o mercado volta a se movimentar. Ok, Emílio. Agora, existe algum fator no radar que possa provocar uma reversão nesse quadro econômico, uma melhora no mercado imobiliário, no curto ou no médio prazo? Circe, existe, né? Vamos pensar da seguinte maneira. Confiança é alguma coisa que se estabelece de uma maneira global, ou seja, ela é de cima para baixo, é do governo para a sociedade. O ministro da Fazenda está propondo e fazendo uma série de ajustes fiscais que precisam consertar uma série de coisas que a sociedade deixou de lado nos últimos anos. À medida que esta sociedade, este dinheiro que está disponível para o investimento,
enxergar que a nossa lição de casa está sendo feita, o dinheiro volta para o investimento. Então ele volta a gerar empregos, ele volta a gerar novos negócios e a sociedade volta a se movimentar. Então, assim, de cara, o que mais fará a diferença é, de fato, a gente ver resultados positivos em cima dos ajustes que estão sendo propostos por este governo. E é isso que a gente tem que, na verdade, trabalhar em conjunto para que ocorra. Isso fará com que os investimentos voltem mais rápido. Em 2016, talvez? Eu sou otimista, Circe. Eu acho que se nós tivermos um trimestre de resultados positivos no ajuste fiscal que consiga ser bem comunicado pelo governo, nós temos chance de retomar investimentos ainda no ano de 2015. Ótimo. Emílio, agradeço muito a sua atenção e a sua presença para essa entrevista e desejo muito sucesso à EZTEC e ao mercado imobiliário de maneira geral nesses próximos meses, que serão meses difíceis, mas com uma luz no fim do túnel, como você mencionou aqui. Meses desafiadores. Eu e a EZTEC, a gente se coloca sempre à disposição da PINE, de você, Circe, para quando precisar. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Amigos, muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima.